Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, repercussão aí da vitória, da classificação, na verdade, nos pênaltis do Vasco em cima do Água Santa, né? O Vasco ali que sofreu, né, para empatar o jogo, mas foi muito bem nas cobranças de pênaltis e avança para as próximas fases da Copa do Brasil. Vamos aqui com comentários do programa Sport Center da ESPN, já deixando os créditos aqui aos canais da ESPN Brasil. Torcedor vascaíno, se não é inscrito, se inscrevam no canal, deem aquela força deixando o seu like, comentem aí o que acharam desta classificação do Vasco da Gama. Foi um jogo muito sofrido, né? Teve brigas ainda após o término da partida, houve discussão ali do Medel com o Neilton, né? O Neilton acabou ameaçando o Medel. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora aqui pro conteúdo. Trouxe a rapaziada, conversou, falou, não, hora de cabeça no lugar. E aí foi exemplar a cobrança de pênalti dos jogadores do Vasco. Tá, então, os números da partida, o Vasco com 61% de posse de bola contra 39% do Água Santa, mais passes, 530 contra 250. Mas veja, finalizações, aí é vantagem do Netuno, o time de Diadema, 15-12. Em finalizações certas, também vantagem do Água Santa, 10-7. E em escanteios, 6-4 pro Vasco. Os números traduzem o que foi o jogo, Elton? Ajudam a explicar, Edu. A gente vendo posse de bola pro Vasco, eu acho que é a virtude. Eu falei de virtudes e defeitos dessa equipe do Ramon Dias. O segundo gol é um retrato disso. É um Vasco que em 2024 quer ser protagonista da bola e não ser aquele time reativo. E era natural que fosse. A gente entendia que fosse, porque era um jogo de sobrevivência para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então era natural que o Vasco muitas vezes fosse um time que baixasse as linhas e jogasse no contra-ataque. Mas não é o que o Ramon Dias prega. É um time que quer ter mais a bola e teve contra o Água Santa. No primeiro tempo, sobretudo, né, sendo um time bem envolvente. Os defeitos estão nos números de finalizações sofridas. É um sistema defensivo ainda que não é tão confiável. E é claro que o Ramon Dias está tentando encontrar a formação ideal. Hoje jogou meio que 3 zagueiros, né? João Vitor, o Medel sempre zagueiro, né? Já se estabeleceu como zagueiro na sua reta final de carreira. E o Léo também, né? Que era um lateral que se transformou em zagueiro. Ok, tem o Pedro Henrique que volta um pouco para fechar o lado direito, o Piton que do lado esquerdo funciona como um lateral na fase defensiva, mas tem muita liberdade para jogar mais à frente, porque tem essa qualidade, e não à toa, né, acabou sendo importante para o resultado, mas é um time que na perda da bola ainda tem muitas dificuldades de recomposição, é um time que, pelo fato de querer ter mais a bola e ter mais a bola no campo de ataque, a perda da bola no campo ofensivo exige uma recomposição defensiva mais rápida e o Vasco muitas vezes sofre com isso. E o jogo aéreo, Edu, que eu acho que é algo desde o ano passado, né? Que o Vasco está tentando corrigir a bola aérea defensiva. 2 dos 3 gols aconteceram nesses problemas, digamos assim, que estamos citando aqui, né? Bola aérea, né? No segundo gol e a infiltração, né, jogada em velocidade, que gerou o terceiro gol do Água Santa. Então, o Vasco mostra virtudes, mas mostra alguns defeitos. A classificação veio graças ao regulamento, né, que permite a disputa de pênaltis em caso de empate, mas o Vasco precisa olhar um pouco mais para frente, em curto prazo, para tentar corrigir esses defeitos, porque ficaram evidentes, sobretudo no segundo tempo no São Januário. Ô Elton, você falou ali do sistema defensivo, a gente tem... Eu fiquei com a impressão que o Vasco, quando sai com pouco tempo de jogo, né, antes dos 20 minutos, quando faz 2-0 e jogando bem, apesar de tomar alguns sustos, acho que teve uma confiança, um excesso de confiança, e talvez isso atrapalhe um pouco a atenção, né? Mas o que a gente viu em campo foi um pouco a distância entre os volantes e os zagueiros, né? E isso é uma coisa que o Ramon tem que trabalhar realmente. Quer dizer, aparentemente é isso. O Vasco vai bem para frente, mas tem que trabalhar o sistema defensivo. Nos últimos jogos tem sido assim, né, Edu? Se a gente for pegar um retrospecto recente do Vasco, venceu a Portuguesa por 4-0, né? É um time que ofensivamente foi bem. Contra o Marcílio Dias, nessa mesma Copa do Brasil, fora de casa, venceu por 3-1. Vem de resultados de 4-2 contra o Botafogo, né? Fez 4 gols, acabou sofrendo 2. Sofreu um do Marcílio Dias, sofreu um do Volta Redonda. Então,
não é algo restrito a esse jogo, né? É um recorte recente de um Vasco que ofensivamente, por ter qualidade, inclusive, né? Um time que tem qualidade do meio para frente, por mais que os pontas sejam criticados, o Adson, o David, esses dois ainda não caíram nas graças do torcedor, vivem essa oscilação. O Rossi também, né? Que é um jogador que funciona pelos lados do campo. É um time que tem produtividade ofensiva muito alta. E isso faz com que, obviamente, você criando mais, tem mais chances de fazer gols. Mas, ao mesmo tempo, é um time que defensivamente ainda sofre bastante. Esse equilíbrio o Ramon Dias ainda não encontrou. No ano passado, era um Vasco econômico em marcar gols e tentava ser defensivamente sólido para arrancar pontos e se manter vivo na Série A. Agora está vivendo um efeito contrário, esse cobertor curto que ainda não cresceu, né? Para que o Vasco tenha esse equilíbrio. E isso ficou claro no jogo de hoje, né? Enfrentando um adversário que não vai tão mal no Campeonato Paulista, tanto que tem chances de classificação, mas que também não é aquele time que no ano passado tinha muito mais punch, né? Fio quente, que o Nova Iguaçu vem bem no campeonato. Vamos lá com a Roberta Barroso, ao vivo de São Januário, porque chega a informação que tivemos mais confusões e Roberta gosta de uma confusão. Então conta tudo pra gente que a gente tá curioso, Roberta. Que história é essa? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite a todos os amigos do Sport Center, para o fã de esporte. A noite não terminou bem também aqui, exatamente nesse lugar que a gente está. Teve bastante confusão. Os jogadores do Água Santa estavam passando por aqui. Tinha o ônibus do Água Santa que voltaria para casa. Só que o Medel estava passando por aqui. E aí o Neilton, principalmente, começou a xingar o Medel. Outros jogadores também do Água Santa. O Medel, claro, respondeu. Estava com outros amigos também por aqui. E aí começou uma correria, os seguranças do Vasco, fizeram aqui um cordão de isolamento. O Neilton chegou a falar para o Medel: Medel, vou na sua casa, hein? Vou atrás de você. E durante a zona mista, o Galdames estava falando ali com a imprensa, falando sobre essa partida que já foi com confusão generalizada dentro e fora de campo, ali depois da classificação do Vasco. E aí o Galdames falando na zona mista, começou uma gritaria, todo mundo saiu correndo, nossa equipe tirou imediatamente a câmera ali do tripé e veio tentar registrar tudo. Tinha uma grade que não deixava também os jornalistas passarem, até perigoso, a gente não sabia de fato o que estava acontecendo, mas foi isso. Medel foi xingado, o Léo estava passando naquele momento também, zagueiro, mas ele não foi xingado, só ficou ali vendo o que estava acontecendo, porque ninguém sabia o que estava acontecendo de fato. O Galdames chegou a vir perto e depois ele voltou ali para a zona mista, foi até perguntado o que tinha acontecido. Ele falou: eu não sei, eu estava aqui com vocês, não sei nem o que falar, porque eu posso me comprometer e eu estava aqui na zona mista conversando com vocês. Enfim, foi uma confusão generalizada, foi dramático, sofrido para o Vasco, uma classificação em que o Vasco começou muito bem no primeiro tempo, os primeiros 45 minutos se portou muito bem, com intensidade. Aí veio aquele gol do finalzinho do Água Santa. Isso, claro, jogou um banho de água fria nos torcedores, trouxe aquela preocupação. E aí veio a segunda etapa e aí no segundo tempo o Água Santa foi bem melhor. A intensidade que o Vasco demonstrou na primeira etapa foi a vez do Água Santa responder dentro de campo, e aí o Água Santa chegou ao terceiro gol. Quando o Água Santa marcou o terceiro gol, começou briga já na arquibancada, alguns torcedores deixaram o estádio naquele momento e uma confusão, inclusive a gente estava numa cabine que era bem ao lado da comissão técnica do Água Santa, e aí os torcedores que ficam ali pertinho da gente começaram a xingar também a comissão técnica, que comemorou muito o terceiro gol, porque seria o gol da classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Então começaram a xingar ali a comissão técnica. Até que o Payet achou o Piton fez o gol, que parecia improvável ali aos 47 minutos. E aí tudo que já aconteceu depois, confusão generalizada, vieram os pênaltis, o Léo Jardim brilhou, pegou a primeira cobrança, o que trouxe até mais segurança para o Vasco, que converteu as 4 cobranças e conseguiu essa classificação.
para a terceira fase da Copa do Brasil para eliminar todos os últimos fantasmas, né? Porque nos últimos 2 anos o Vasco tinha sido eliminado na segunda fase da competição. Até difícil resumir tudo que aconteceu aqui, viu, Edu? Porque foi confusão dentro de campo, fora de campo, 3 jogadores expulsos, 1 do Vasco, 2 do Água Santa, e a confusão ali dentro de campo foi porque quando o Água Santa fez o terceiro gol, o Neilton meio que provocou ali no banco de reservas, o João Vitor não gostou, e aí o João Vitor levou cartão vermelho, o Neilton também, e depois um outro jogador do Água Santa. É isso então, o Vasco classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. O próprio Emiliano Dias, na entrevista coletiva, falou que é até difícil comemorar essa classificação pelo jeito que foi, e inclusive ressaltou que o Vasco fez um segundo tempo horrível, essa foi a palavra do Emiliano. E só para a gente destacar também aqui, Edu, logo que o Vasco conseguiu a classificação, o gol do Verratti, os jogadores comemorando dentro de campo, o Ramon Dias saiu isolado, sozinho, e foi para o vestiário, demonstrando justamente tudo isso. Ele não gostou da forma que aconteceu a classificação, tudo que aconteceu ali dentro de campo, e aí ele foi imediatamente para o vestiário, não foi comemorar essa classificação. Então foi isso, essa partida, confusão generalizada, e a gente fica até sem saber o que dizer, porque no meio da zona mista, todo mundo correndo. Eu até me afastei, não sabia o que estava acontecendo, mas a nossa equipe registrou também esses momentos aqui, o nosso repórter cinematográfico Lafayette Dias e também o André Luiz, e é isso. A gente volta para o estúdio contando um pouquinho do que foi essa loucura aqui em São Januário. Difícil contar. Quando vocês falaram, né, vamos ao vivo, eu cheguei a falar, gente, tem tanta coisa para falar, mas é isso, Edu, lamentável, mas o Vasco consegue essa classificação do jeito que foi, com confusão até o fim. Pois é, eu tô pensando aqui, porque normalmente os jogadores tomam banho, aí esfriam a cabeça, não, poxa, fomos eliminados, tá tudo certo. Fica contrariado, mas o que o Neilton falou, você presenciou isso, fiquei chocado. Sei onde você mora, vou na sua casa, e futebol profissional, um negócio desse, não existe, hein, Roberta? Vocês gravaram, tem isso registrado também? A gente não tem... O que acontece? A gente ficou atrás de uma grade e tinha alguns jornalistas do lado de cá com o celular na mão, né? Então eles conseguiram passar quando começou a confusão, mas a nossa equipe ficou atrás de uma grade por conta, né, da nossa câmera. Mas eu cheguei a ver de longe e um jornalista registrou esse momento, inclusive ficou de mandar pra gente esse vídeo. E sim, eu no vídeo vejo o Neilton falando pro Medel, eu vou na sua casa. E tudo começou porque os jogadores de Água Santa começaram a xingar o Medel, que estava passando aqui com 4 amigos, levando uma pizza, né? Você até falou, eles vão pro vestiário, tomar banho. Exatamente, o Medel passou aqui com pizza, 4 amigos, até que aconteceu toda essa confusão. Foi uma gritaria, não sei nem te dizer, todo mundo correndo, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Mas foi isso, o Medel foi xingado e termina assim essa classificação do Vasco para a terceira fase da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro precisa de profissionalismo, cabeça no lugar. O que é isso? Sim. Roberto, é isso. Obrigado, companheira. Vai você comer uma pizza também, porque deve estar com fome uma hora dessas. Um grande abraço, até a próxima. Verdade, Edu. A gente está com fome, nossa equipe com fome. E só um último registro, até na entrevista coletiva, o Emiliano Dias, quando foi falar sobre a defesa ali do Léo Jardim, ele disse, olha, o Léo Jardim praticamente virou a noite, porque a filha dele nasceu bem cedo. A gente até falou para ele, você está preparado, vai para o jogo? Ele falou, sim, eu vou para o jogo. E agora há pouco ele passou aqui, depois dessa confusão, que está tudo calmo, e aí eu até perguntei para ele, tudo bem, hoje nasceu sua filha? Ele, sim, e agora tô indo pro hospital. E aí ele tá indo ver a filha dele, pelo menos esse momento especial o Léo Jardim vai viver depois de tudo que aconteceu hoje aqui em São Januário, Edu. Mais uma flor pro Jardim, do Léo Jardim, que foi o herói também da classificação. Então, dias felizes, sucesso, uma vida muito feliz para a filhinha que nasceu. Obrigado, viu? Manda um beijão pro Lafa, meu companheiro de muitas aventuras aí que tá trabalhando com você. Até a próxima. Mando. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima, Edu. Tchau, tchau. Vamos seguir, vamos de Copa do Nordeste. É isso aí, pessoal. Grande classificação, né? Eu falo grande, pessoal, não porque foi um excelente jogo do Vasco, não porque, né, o Vasco jogou ali para liquidar a partida,
né? Até no começo ali, começou jogando bem o primeiro tempo, só que ali no segundo acabou levando aquele gol. Mas assim, eu falo grande por conta de como foi, né? O Vasco levou um gol praticamente no final ali. Geralmente time que leva um gol no finalzinho se abate, acaba perdendo o jogo. Mas o Vasco teve mentalidade para ir buscar o empate. E nas penalidades, né? Não hesitou como hesitou o Cruzeiro, né? Na Copa do Brasil. Como hesitou o Corinthians. Times aí que eu citei que foram eliminados, né? Em competições por times de menores expressões, né? E o Água Santa foi para a guerra, né, pessoal? Eles sabiam ali que eles iam ter uma visibilidade. Jogadores ali querem se amostrar demais, né? Querem, né? O jogador ali, um atacante novo ali de 22 anos ali, vai e arrebenta contra o Vasco, né? A mídia ali vai ficar todo mundo alvoroçado em cima né, de um atacante. Então assim, eles veem como oportunidade jogar contra um time grande. E se o Vasco, né, fosse eliminado pelo Água Santa, claramente, né, a mídia ia chover para cima do Água Santa. Mas voltando do assunto, pessoal, o Vasco, né, não deixou se abater pelo gol sofrido no final, foi lá, empatou, e nas cobranças de pênaltis, com maestria, todo mundo bateu o seu pênalti certinho, né, fizeram ali todos os gols e, né, contou com uma boa atuação do goleiro também para sacramentar ali a ida à próxima fase da Copa do Brasil. É isso aí, torcida vascaína, agradeço a vocês pela companhia. Já vou pedindo que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito. Desde já agradeço, valeu!